Começamos aí. Bom dia, vamos começar aí, finalizar, né, a apostila das questões. Ontem a gente fez, na aula passada, né, fez até a questão 40. Estamos fazendo as questões e exercícios de crimes contra o patrimônio. A gente viu essa aqui, vamos reler ela de novo. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado o local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da construção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto. É correto, né? Já que o crime de furto acaba absorvendo o crime de invasão de domicílio, né? Foi aí que a gente parou ontem. Vamos agora para a nova. 41. CESP 2013, Polícia Civil da Bahia, investigador. No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue os itens subsequentes. O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e a primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. Tá aí, né? Não, É subjetivo? Tá certo, e correto, pois são os requisitos para a configuração do furto privilegiado, previsto no artigo 155, parágrafo 2º CP, do Código Penal. Artigo 155. Subtrair para si ou para outro e coisa alheia ou móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Correto. Eu não entendi essa parte, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. Por que subjetivo, se ele objetivamente vai ser liberto? Não, é porque é o seguinte, quando o direito é objetivo, é como se fosse assim, ó. Você cumpriu determinados requisitos, você tem esse direito, certo? É porque tem várias conceituações, né? Várias conceituações. Mas, assim, a conceituação que eu acho que ele trouxe aqui é a contraposição do direito objetivo e direito subjetivo. É porque é o seguinte, direito tem várias conceituações. A primeira conceituação de direito objetivo é aquele que está na legislação exposto, o subjetivo é a possibilidade de você pleitear, entendeu? Possibilidade de você pleitear. Isso é uma das possibilidades de interpretação de objetivo e subjetivo no direito. E esse conceito que ele trouxe aqui é o direito, assim, ele pode pleitear e o juiz pode dar. Não é um direito objetivo, não é ele solicitar e o juiz vai dar. É tipo assim, quando você descumpre um direito meu, eu tenho direito subjetivo de processar você. Eu posso ou não processar você, entendeu? Não quer dizer que objetivamente eu vou processar você. E nesse caso que a entender que ele deu é o seguinte, que é um direito que o juiz pode dar ou não, é um direito subjetivo, não é claro. O juiz pode dar, pode trocar uma pena de detenção por uma de reclusão por detenção, uma pode diminuir, ou seja, não é uma coisa objetiva, não é assim, vai ser isso. Na verdade, primeiro Pode o juiz... fazer pagar uma multa, né? A primeira coisa é, primeiro, porque é subjetivo, que é um direito que ele vai ter que pleitear, vai ter que solicitar no processo. Segundo, é um direito que não está muito claro assim, o juiz ele pode optar, não é o réu que vai escolher, não, eu não quero o juiz, eu quero que eu troque de reclusão por detenção, é o juiz que vai decidir, que pode decidir nesse sentido. O juiz pode reduzir, entendeu? A diminuição da pena, pode aplicar somente a multa, entendeu? Entendi, agora eu entendi. É o juiz que decide. O réu vai pedir o enquadramento e o juiz vai decidir um dos casos. CESP 2013, Juiz do Trabalho, TRT da 5ª Região, adaptado. O crime de extorsão consuma-se com recebimento de ao menos parte da vantagem devida. Não. Daí também é clássica, né?
Extorsão não precisa receber. Item errado, pois o delito de extorsão se consuma com a mera prática da conduta. Constranger alguém com o intuito de. Ou seja, você constranger alguém com o intuito de, já era. Sendo crime formal, extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou a deixar fazer alguma coisa. Até porque a extorsão não é necessariamente só vantagem econômica, né? Você pode também pedir para a pessoa fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, né? Se tolerar que se faça ou deixar de fazer. Então, não é necessariamente... Então, só você solicitar, constranger uma pessoa com algum intuito, você já cometeu o crime. 43, CESP 2014, Polícia Federal, agente. Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, é necessário que haja dolo específico de ter para si... já morreu aqui. Para si, a coisa alheia. Não é necessário, tá certo aqui, a primeira parte. Não é necessário. Tá, então tá correto até aqui. Vou marcar aqui o que você falou. É bastante para tal vontade livre consciente de não recolher as exportações descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente. Correto. É porque é só o fato de você não pagar, você já se apropriou indebitamente. Não precisa ter um dolo específico de querer lesar. Tem desculpa, né? Na verdade, você pode ter tido um problema de fluxo de caixa, você pode ter tido um problema... É meio estranho isso aí, porque assim, você pode ter tido um problema de desorganização na área financeira da empresa, mas aí o que o ordenamento jurídico nosso diz é o seguinte: você vai ter prejuízo, porque se você querer, vamos dizer assim, tapar esse prejuízo, retendo a contribuição previdenciária, você comete crime, entendeu? Porque, em tese, o cara está querendo, às vezes, tapar um prejuízo ali. Não vou repassar essa grana do INSS, porque vai servir para eu pagar meus fornecedores. Mas aí você vai estar cometendo crime, né? Muito maluco, né? Em tese, você fica entre a cruz e a espada, né? Tipo isso, até pensei isso. Você vai pagar e ficar com prejuízo aqui, podendo quebrar a sua empresa, ou você vai deixar de pagar e cometer um crime. Cometer um crime. Mas muitas vezes as pessoas cometem esse tipo de crime. Tem um amigo meu que está passando por essa situação aí. William, a empresa é de advogado, eu digo, meu amigo, o direito trabalhista, ele é bem taxativo. Os caras estão recolhendo FGTS há 1 ano, não pagam, não depositam. Férias, os caras estão pagando as férias depois de 1 mês e meio. Eu falei, cara, os caras estão tudo errado. E não, mas a empresa é de advogado, eu digo, meu amigo. Enfim. Depois o cara vai lá e paga tudo antes da denúncia e também é excluído tudo, né? Nesse caso também? Nesse caso Embora não tenha havido discussão jurisprudencial, a jurisprudência formou nesse sentido. Terceira sessão desta corte, no julgamento do... esse aqui eu acho que é recurso especial. Ele botou mas RE, era o R contrário, né? É o contrário. Recurso especial, número 129.663, do Rio Grande do Norte, da relatoria da ilustre ministra Laurita Vaz, acolheu a tese segundo a qual o direito de apropriação indébita previdenciária prescinde do dolo específico. Ele faz isso aqui. Prescinde de dolo específico, tratando-se de crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão do recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, ressalva do entendimento da relatora. Justificativa correta. 44. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a fé e a administração pública, julgue os itens que se seguem. Praticará o crime de estelionato aquele que obtiver para si vantagem ilícita em prejuízo de incapaz, mantendo-o em erro mediante fraude. Esse aqui, acho que em prejuízo de incapaz está errado. Esse aqui é outro. Vamos ver o que ele fala aqui. E tem errado, pois um dos elementos necessários para a caracterização do estelionato é a fraude.
A fraude, por sua vez, exige a capacidade de discernimento da vítima. Deve ter ser alguém capaz de ser enganado. Se a vítima não possui discernimento, incapaz, o agente não responderá pelo estelionato. Responderá por outro deles, no caso de abuso de incapaz. Então, né, toda vez que envolve incapaz, você não está cometendo fraude, né? Porque o cara já é incapaz, você não está fraudando, ele está Você não está estelionando. enganando ninguém, né? Não enganando ninguém. É abuso de incapaz, artigo 173, não é o 71. Resposta errada. Vou até marcar aqui. Ah, não, já marquei. Vamos lá, 45. SESC 2015, TCU, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo. O réu primário, cujo crime tenha sido o de adquirir ou receber coisa, que por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e o preço, ele presumia ter sido obtida por meio criminoso, poderá receber o perdão judicial, caso lhes considere, conforme as circunstâncias, ser adequada a tal medida. Não, está correto. Mas por que você achou que está errado? Mas por quê? Eu não entendi. Eu vi até que estava correto aqui, mas... Porque não disse que o réu primário, cujo crime tenha sido de adquirir. Isso aqui é o de receptação. Receptação. Tá. Mas não diz que só o ato aqui, ó. Se ele presumia ter sido obtida por meio criminoso, que tem aquela parte que a gente estava lendo que, pô, tu conhece que o cara é malinha, já tem a fama de... Presume-se que você tá contribuindo com o crime, né? Uma vez que você aí pode dar perdão. Não, o único perdão que ocorre na receptação é justamente esse caso. É que a pessoa comprou muito barato e deveria presumir que poderia ser fruto de roubo, e não tinha certeza. É diferente quando a pessoa tem certeza, quando a pessoa é comerciante, aí você não tem direito ao perdão. Só tem direito ao perdão nesse inciso, nesse parágrafo. Entendeu? Quer ver? Vamos voltar aqui. Mas está dizendo que ele presumia, não que ele não presumia, entendeu? Não, pois é, mas é nesse caso de presunção da receptação aqui, ó. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 7, desculpa. Da receptação. Da receptação. Receptação. Vamos lá. Aqui, ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Aqui ele sabe, não presume. O correto é saber. Ou influir para que terceiro de boa fé. Reclusão de 1 a 4 anos. Receptação qualificada, que é essa que a gente leu lá. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, remontar, vender, expor, a venda de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ali no exercício de atividade comercial e industrial, deva saber que produto seja de crime. Isso aqui, deva saber. Que deve saber que produto seja. Isso aqui é o do comerciante, certo? E que para essa atividade comercial para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular com destino, inclusive exercício em residência. Terceiro, adquirir ou receber, esse aqui que a gente está lendo lá, adquirir ou receber, coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre valor e preço ou pela condição de quem oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso. Certo? Pena de detenção de 1 mês a 1 ano multa, ou ambas. A receptação é punível, ainda que desconhecido, isento da pena do autor, na hipótese aqui, ó. A única hipótese é do parágrafo 3º. Aqui, ó. Aqui, ó. A única hipótese é desse parágrafo aqui, que o cara comprou, aqui, ó, parágrafo 3º, que esse aqui, adquirir ou receber, que ele presume ser por meio criminoso por causa do valor, do preço da pessoa. O criminoso é primário, pode o juiz ter em consideração as circunstâncias deixar de praticar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o artigo 155, parágrafo 5º. Que é... Perdão, né? Do furto. Furto não, privilegiado? Não, furto privilegiado. Esse artigo 2 aí, é furto, né? 155? É, 155 é aquele perdão lá, né? A coisa de menor valor. Não, não é o perdão. Aí é o... Como é que a gente chama? Privilégio? Privilegiado, que ele vai poder reduzir, tirar da detenção, da reclusão para detenção, de 1/3 a 2/3, e também pode transformar uma pena de multa. Se for doloso, na receptação dolosa, tá vendo? O juiz vai ter que analisar se nesse caso aqui, que você falou, mas ele sabia, e se ele sabia, tem um dolo. Aí ele vai dar só ou a pena de
a transformar a pena de reclusão em detenção, ou ele pode fazer uma redução. Mas se for culposo, como é que é culposo? Eu não sabia. No processo eu verifiquei que o cara receptou e realmente pensou que estava barato o preço. Aí ele pode ter o perdão judicial. Ele foi enganado, né? Porque às vezes o cara é um bandido, passa por um estelionatário e vendeu um negócio barato. O estelionatário chega com um papinho, dizendo, não, isso aqui é barato porque o fulano vai viajar para o exterior, não precisa. A mãe está com câncer, sei lá, inventa uma desculpa e vende o nosso mais barato, entendeu? Sem nota fiscal. E aí, nesse caso, ele vai ter o perdão judicial, né? Nesse caso, o juiz tendo em consideração pode deixar de aplicar a pena, mas se for comprovado que, na verdade, ele sabia que o preço estava muito mais barato que fruto de roubo, ele pode ter só o perdão. Ou, aliás, o furto privilegiado. Entendi, só o privilégio. Agora que eu entendi, Mas eu achei muito ou louco pode isso aí. ter um ou outro. E na questão, ele Entendi. não bota especificamente que sempre vai ter o perdão. Vamos ler de novo, Ciano. Sempre vai ter o perdão. Aqui, ó, vamos lá, TCU. Aqui, ó como é que ele botou. O réu primário, cujo crime tenha sido de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e preço, ele presumia ter sido obtida por meio. Poderá, tá vendo? Poderá, não está dizendo que será. Poderá. Poderá, ou seja, porque pode ser o perdão ou pode ser aquele furto privilegiado. É uma variante. Aqui, ó, conforme as circunstâncias, né? Também botou aqui, ser adequada a tal medida. Correto. Vamos lá, 46. SESP 2015, procurador PGM, procurador de município, Procuradoria-Geral do município. Só não diz qual é o município, né? Normalmente, sempre, quando é procuradoria, eles botam qual é o município. É PGM, Procuradoria-Geral do município. Tem que dizer qual é a capital, né? Mas vamos lá. Assinale a opção correta acerca dos crimes com patrimônio, conforme o entendimento do STJ e da doutrina majoritária. Letra A. STJ. Do STJ. O indivíduo que vender coisa própria, inalienável, aqui, a coisa própria dele, não é alheia, inalienável, gravada de ônus, ou litigiosa, ou imóvel que tiver prometido vender a terceiro mediante pagamento em prestação e silenciar sobre quaisquer dessas circunstâncias praticará o crime de induzimento à especulação. Isso aqui, sinceramente, eu não lembro nem como é que é o induzimento à especulação. Espera aí, deixa eu me lembrar. O indivíduo que vende por coisa própria, inalienável, gravada de ônus, ou o novo detido é prometido vender a terceiro mediante pagamento em prestações e silenciar sobre qualquer dessas circunstâncias por causa disso. Pode depois voltar lá em cima. Vamos ler as demais. A letra B, vamos voltar depois lá em cima. Se posteriormente à subtração dos bens, a vítima for obrigada a fornecer senha para a realização de saques em sua conta bancária, será configurado um único delito, ou seja, extorsão. Posteriormente à subtração dos bens. Não, né? Subtração dos bens, eu acho que isso aí já configura furto, né? Porque vamos lá, se posteriormente à subtração dos bens. Então, ele subtraiu bens de uma pessoa, provavelmente já fez um crime aí. A vítima for obrigada a fornecer a senha para a realização, ou seja, de saques. Ou seja, ele foi lá, assaltou a pessoa, né, pegou o relógio, celular, essas coisas, e ainda levou a pessoa para sacar dinheiro. Cometeu o roubo mais extorsão mediante sequestro. Não sei, vamos lá, vamos continuar. Para mim, essa aqui está errada. A letra A, não sei, seria aquela questão que, tipo, opa, deixa isso aí por último, né? Deixa para marcar depois, deixa para ver qual vai ser o mais outro. O crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que o objeto subtraído não saia da esfera da vigilância da vítima. Isso aqui está correto. Certo. Essa aqui conseguiria salvar a plantação. De acordo com migalhas. Opa. Uou. Segundo. Aqui ele disparou aqui. Essa aqui salvaria, né? Essa aqui salvaria, porque essa aqui eu sei que está certa. Vamos lá, na letra B. D. No crime de apropriação indébita, assim como no estelionato, o agente detém anteriormente a prática do crime a posse ilícita da coisa? Não. No estelionato, você faz com que a pessoa entregue para você, mediante fraude, a coisa. Fraude. A apropriação indébita, sim. Apropriação indébita, você
Na verdade, você já está com a coisa e muda seu ânimo em relação à coisa, né? Dizer, não, me presta aí, depois não devolve a coisa para a pessoa. Vamos lá. A destruição de patrimônio de empresa pública, exemplo da Caixa Econômica Federal, configura dano qualificado. Isso aqui também ficaria... Mas vamos lá, você salvaria a gente. Vamos lá. Primeiro aqui que a gente leu. O indivíduo que vender coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que tiver prometido vender a terceiro meio de pagamento de prestações e silenciar sobre quaisquer das circunstâncias praticará crime, praticará o delito de induzimento de especulação. Errado. A gente pratica aqui a modalidade específica de estelionato, previsto no artigo 171, parágrafo 2º, que consiste no delito de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Agora, o problema é que ele não explica o que é o induzimento à especulação. Vamos lá no induzimento à especulação. Usurpação, extorsão, do dano, da apropriação indébita, estelionato, duplicata simulada, abuso de incapaz, induzimento à especulação. Esse aqui é 174. Vamos lá, o que seria esse crime aqui? Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outro, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação como títulos de mercadoria, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então não tem nada a ver. É o cara que vende aquele Mega Sena já passada, é o cara que faz o cara comprar Bitcoin, um cara de outras coisas aí que sabe que vai dar ruim, só para ele ganhar dinheiro. Então não tem nada a ver com aquilo ali. Então, a gente ficou em dúvida porque não conhecia, não lembrou. Se lembrasse da Mega Sena, não perderia induzimento à especulação, né? Porque não tem nada a ver com imóvel. Ali é uma venda de um imóvel, de uma casa, de um terreno, né? Volta aqui. Então já era. Esse aqui a letra A está fora. Letra B seria o quê? Se posteriormente à subtração dos bens, a vítima for obrigada a fornecer a senha para a realização de saque da segunda matéria, saque dado um delito único, ou seja, extorsão, acidente também matou. Se a gente subtrai alguns pertences da vítima, está consumado o delito de furto ou roubo, no caso, emprego de violência ou grave ameaça. Se posteriormente obriga a vítima a fornecer sua senha para a realização de saque, pratica novo crime, desta vez o delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, o artigo 158, parágrafo 3º, caso haja restrição de liberdade da vítima. Seja como for, teremos aqui dois delitos em concurso material, entendimento já consolidado do STJ. Na linha de precedente desta Corte do Pretório Celso, configura-se os crimes de roubo e extorsão em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga a entregar o cartão do banco e fornecer a respectiva senha. Aqui, isso aqui já é jurisprudência. O cara pegou, tu vê que o pessoal que estuda muito para a jurídica, ele tem que estudar a jurisprudência dos tribunais superiores, né, os julgados. Porque tu vê que o cara pegou a questão diretamente desse julgado aí. Né? E as súmulas também, né? As súmulas, tá vendo? É a parte do julgado aqui, ó, certinho. Eu botou na questão. Letra C, foi que a gente mataria também, independente de não saber os outros. O crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, ainda que o objeto subtraído não saia da esfera de vigilância da vítima. Correto. Com a adoção da teoria do amócio pelos tribunais superiores para a consumação do furto ou do roubo, basta que o agente tenha posse do bem por um breve espaço de tempo, ainda que não consiga obter a posse mansa e pacífica ou transportar a coisa de um lugar para o outro. Letra D. No crime de apropriação indébita, assim como no estelionato, a gente detém anteriormente a prática do crime a posse ilícita da coisa? Não, né? Errado. No crime de estelionato, a gente não detém a posse ilícita da coisa anteriormente, a prática da conduta. Esta é uma característica inerente ao crime de apropriação indébita. Letra E. Que está correta? Duas corretas? Pode isso? Duas corretas? O que ele falou aqui? A destruição do patrimônio de empresa pública, exemplo da Caixa Econômica Federal, configura dano qualificado, e botou correto, sem ideia. Quando a prova foi aplicada, o índice estava errado, pois as empresas públicas, de fato, ainda não haviam sido incluídas no rol do artigo 63, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Todavia, a Lei 13.531, de 2017, alterou a redação do artigo 63, parágrafo único, inciso 3, para que, dentro das coisas, incluídas empresas públicas naquele rol.
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Dano qualificado. Crime de dano e dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. É aquela que a gente leu, né? Até que se roubar alguma coisa da administração direta e indireta... Vamos voltar aqui o 63, ler ele todo. Vamos lá aqui, ó. 161, usurpação, que é o crime de dano, capítulo 5, 4, do dano. Dano, tem o dano, o normal, o dano simples é destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multas. Dano qualificado, que é o que ele pediu lá. Parágrafo 1. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Deixa eu marcar aqui, que é de 1 a 6 meses. Introdução ou abandono de animais e propriedade alheia. Esse aqui é outro. Então, crime de dano é só 173, 163. Vamos voltar aqui para as questões. Esse aqui. Passei direto. Vamos lá, passei direto. Então, acabou. Como se vê, portanto, atualmente o crime de dano praticado contra o patrimônio da empresa pública configura dano qualificado. Portanto, considerando hoje que hoje estão corretas as letras C e E, a questão ficou desatualizada. Vamos lá, CESP 2015, MPU técnico. A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue o item a seguir. Considere que o indivíduo tenha encontrado na rua um celular identificado, aí já matou aqui, um celular identificado. Estava identificado o celular, totalmente desbloqueado, ou seja, tinha como ele devolver para a pessoa. Desbloqueado ele podia ligar para a pessoa, né? Está desbloqueado. Considere ainda que esse indivíduo tenha mantido o objeto em sua posse, deixando de restituí-lo ao dono. Nessa situação, só existirá infração penal se o legítimo dono do objeto tiver reclamado a sua posse e esse objeto não lhe tiver sido devolvido. Eu acho que aqui pegou. Não precisa reclamar. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele botou. Mas estiver errado. Por quê? Pois a conduta do agente já configura o direito de apropriação de coisa achada, previsto no artigo 69, inciso 2 do Código Penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre a apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, possuidor ou entregar à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Ou seja, estava identificado, tinha como ele identificar o dono, né? Agora, o que não pode é ele não tendo como, mas mesmo assim leva na delegacia, né? Vamos lá, 169, vamos voltar aqui. Porque esses crimes pouco conhecidos a gente não consegue memorizar, né? Tu vê que algumas coisas aqui, quando a gente lê, já tá batida pra gente, né? Tá errado, tá certo, tá errado. Mas tem uns que... Esse aqui, 169... Apropriação de coisa achada, nem lembrava. 171, 169 aqui, ó. Começa onde esses crimes aqui? Vamos lá. Esse aqui, na verdade, é o crime de dano, que é o capítulo 4. E no capítulo 4 você tem do dano, tem introdução, abandono de incapaz, introdução, abandono de animais, né? Dano em coisa de valor artístico histórico, não, artístico, arqueológico histórico, alteração de local especialmente protegido, ação penal, tal, não, da apropriação indébita, então o capítulo 5. No caso, aqui esse crime está no capítulo 5 da apropriação indébita. Apropriação indébita, né? Isso aqui é o padrão.
deixar de repassar a previdência, apropriação indébita previdenciária aqui, né? Facultar o juiz aplicar a pena, valor das contribuições, apropriação de coisa à vida por erro, que é esse aqui, em caso fortuito ou força maior. Apropriar-se alguém de coisa alheia vindo a seu poder por erro, caso fortuito ou força maior, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, multa. Parágrafo, a mesma pena incorre apropriação de tesouro. Na verdade, isso aqui é o específico, apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo em parte da cota a que tem direito o proprietário. Não, essa aqui é apropriação de coisa achada. O inciso 2 é apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total, parcialmente, deixando de restituir ao dono do legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo. É porque isso aí a pessoa perdeu. Lembra que no direito civil você tem, se você encontrar uma coisa que a pessoa jogou fora, é diferente. Né? Se tiver utilidade para você, você não está cometendo nada. Mas nesse caso é uma perda. Se você achar uma coisa, achar entre aspas, né? Pegar uma coisa que a pessoa na realidade se desfez, não tem problema nenhum. Nesse caso, tem que estar claro que a pessoa na realidade perdeu, né? É diferente, eu posso jogar, eu tenho 3 celulares aqui que eu não uso mais, que já estão ultrapassados. Se eu for ali jogar, a pessoa pode pegar e é dela. É uma res furtiva, que a gente chama. Não é res furtiva, não, desculpa. Res furtiva é res de furto. Bem de furto. Vamos voltar nesse aqui, para você entender aqui, que ele explica aqui. Receptação, induzimento de especulação, abuso de incapazes, duplicata fulminada, estelionato previdenciário, estelionato, na verdade é do dano que eu tenho que pegar aqui, para a gente ler aqui que tu vai entender. Estelionato de outras formas aqui, ó, apropriação de tesouro, apropriação de coisa achada aqui, ó. Aqui, quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Aqui se pune a conduta daquele que se apodera de algo que não é seu, mas veio a seu poder em razão de caso fortuito, força maior ou erro, e não em razão de confiança depositada nele. Exemplo. Vou ler o exemplo aqui. Imagine o caso de alguém que entrega uma mercadoria em local errado. Se aquele recebeu a mercadoria por erro dela se apropriar, cometerá este crime. Aplica-se a este crime as demais disposições já faladas acerca do crime de apropriação indébita. Parágrafo único traz 2 hipóteses interessantes de apropriação indébita. A primeira é a apropriação de tesouro, que pode ocorrer quando alguém se apodera de parte relativa ao dono do prédio, terreno ao qual foi achado o tesouro. A segunda hipótese é de que muita gente não pode não conhecer, que é que a gente acabou de conviver aqui numa questão. Também é crime se apoderar de algo que foi achado, desde que esta coisa tenha sido perdida por alguém, caso o infrator não entregue a coisa achada em 15 dias. Portanto, a máxima de que achado não é roubado, até que está certa. Lembrei agora. Pois efetivamente não há roubo, mas poderíamos atrelar para achado é indebitamente apropriado. Péssima tirada, eu sei, voltemos às aulas. Então, vamos lá. Importante ainda ressaltar que a coisa deve ter sido perdida. Se trata de coisa abandonada, isso aqui que eu estava falando para vocês. Se trata de coisa abandonada ou coisa que não pertence a ninguém, não teremos esse crime. Ou seja, a pessoa abandonou o negócio e você pegou para você, é diferente dela ter perdido. Ou não pertence a ninguém. Apropriação de coisa perdida, res desperdida. Eu falei res furtivo. Na verdade, é res desperdicta. O agente pratica o crime de apropriação de coisa achada, previsto no artigo 169, parágrafo único do CP. Apropriação de coisa abandonada ou que nunca teve dono, res directa ou res nullius, respectivamente. Incabível, pois o agente, ao se apossar da coisa, torna seu dono, já que a coisa não pertence a ninguém. O artigo 130, por toda vez, traz, nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o artigo 155, parágrafo 2º. Ora, o artigo 155, parágrafo 2º trata da possibilidade de furto privilegiado, quando ocorrer em determinadas circunstâncias. Se o criminoso é réu primário e é de pequeno valor coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a multa.
Estas disposições se aplicam aos delitos de apropriação indébita, ou seja, se o infrator for primário de pequeno valor, a coisa apropriada, o juiz pode aplicar os benefícios apontados no artigo 155, parágrafo 2º. Então, matamos aqui todo o que poderia saber sobre esse crime. Apropriação de coisa achada. 48. A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgo o item a seguir. O furto de bagatelas não é passível de punição por ser o valor de coisa... não é passível de punição por ser o valor de coisa pequena e significante, havendo, nesse caso, exclusão de tipicidade. Isso aqui, quando ele fala bagatela, é coisa de pequeno valor. Que já existe, não sei se você lembra, que a gente estudou na apostila passada, o princípio da bagatela. Não sei se você lembra. Eu lembro que a gente estudou, mas eu não lembro exatamente o significado, não. É só coisa de valor pequeno, né? Coisa bacana, bagatela, ou seja, uma coisa muito barata, né? Muito insignificante. Bagatela é insignificante, né? Você roubar coisa insignificante. Se você não usou violência, não usou grave ameaça, réu primário, não tem sentido eu punir você, né? Não tem sentido. Coisa não adentrou no patrimônio da pessoa. Tem as exceções que a gente estudou lá, né? Porque pode ter algum valor patrimonial para a pessoa, sentimental, né? Patrimonial, sentimental. Aí você não pode aplicar. De fato, R$20 pode ser de um mendigo que não tem dinheiro para comer. Isso. E aí você não pode... Não é insignificante do ponto de vista da vítima. De fato, preenchidos mais requisitos, não se pune o furto de coisas de valor insignificante, pelo princípio da bagatela ou insignificância, afastando-se, em casos tais, da tipicidade material da conduta. Sexto, MPU técnico, a respeito dos crimes contra o patrimônio, julgo o item a seguir. O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era, de fato, sequestrar a vítima, se consuma no exato momento em que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, independentemente de o sequestrador conseguir ou solicitar ou receber o resgate. Aí vamos lá, a banca considerou como correta, mas entendo que está errada, ou no mínimo deveria ser anulada. O crime se consuma no momento da privação da liberdade, não sendo necessário o efetivo recebimento da vantagem. Não é necessário sequer que a vantagem chegue a ser exigida. Até aí está perfeito. Contudo, o tipo penal não dispensa o dolo específico, ou seja, a finalidade especial de agir consistentemente na intenção da praticar a conduta com o fim futuramente de obter vantagem mediante extorsão. Que, na verdade, ele botou assim mesmo. O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção da gente era, de fato, sequestrar a vítima, se consuma no exato instante que a pessoa é sequestrada, privada de sua liberdade, independentemente de o sequestrador conseguirem solicitar ou receber o resgate. Mas está falando desde que prove que a intenção do agente era, de fato, sequestrar a vítima, isso já é o dolo. Uhum. Mas aí eu acho que ele comentou errado. Ele fala que deveria ter o dolo específico de agir com a intenção de praticar tudo com o fim futuramente de obter vantagem mediante a extorsão. É porque quando eu falo assim, por exemplo, é porque eu acho que ele entendeu, porque assim, as palavras soltas, às vezes, elas não têm conotações, né? Pelo que eu entendi, ele entendeu que essa parte aqui, que a gente era, de fato, a intenção de fato era sequestrar. Quando ele entendeu aqui sequestrar, eu acho que quando ele comentou, ele entendeu assim, não, o interesse das pessoas era só sequestrar, sem obter, ou seja, sem solicitar o resgate, entendeu? Mas entendeu a palavra sequestro, irmão, a palavra sequestro já está atrelada a pedir algo em troca, porque senão não seria um sequestro, seria um rapto, entendeu? Tá meio estranho. Mas eu acho que o comentário dele é que foi nesse sentido, ele achou que a palavra sequestro estava no sentido de rapto aí, entendeu? Mas mesmo no rapto, também o objetivo depois é fazer uma troca, né? Quando eu faço um rapto de uma pessoa, que eu quero um objetivo depois, não rapto só por raptar. Tem um objetivo, é que eu quero produzir um mal para outra pessoa que eu raptei. Eu raptei uma pessoa com objetivo. Tudo tem um objetivo. O rapto pelo rapto não existe. Não existe o rápido para eu devolver, entendeu? Não existe o rápido. Por exemplo, eu vou
eu vou raptar essa mulher aqui para ela ser escrava sexual. Vou raptar ela para Pois ela é. ser minha serva. Lá na Uhum. fazenda. Entendeu? Uhum. O fim não é financeiro ou alguma outra vantagem. Uhum. Pode ser, né? Mas vamos lá. Continuando, entendi. Artigo 50 agora. CESP 2015, analista judiciário do STJ, a respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio. Julgo o item que se segue. Situação hipotética. Paulo tinha intenção de praticar a subtração de automóvel de Tiago sem uso de violência, ou seja, então ele queria furtar. No entanto, durante a execução do crime, estando Paulo já dentro do veículo, Tiago apareceu e correu em direção ao veículo. Paulo, para assegurar a detenção do carro, ameaçou Tiago gravemente, conseguindo assim cessar a ação da vítima e fugir com o automóvel. Aí já cometeu furto. A intenção dele, roubo. A intenção dele era furtar, mas na hora lá, como Paulo apareceu, ele cometeu um roubo, né? Ele fez uma Ameaçou gravemente. assertiva. Vamos lá, o que ele quer perguntar para a gente. Assertiva. Nessa situação, Paulo responderá pelos crimes de ameaça e furto em concurso material? Para mim, não, né? Aí ele cometeu o roubo. Aí ele cometeu o roubo. Ameaçar é se ele tivesse ameaçado uma outra pessoa e depois fosse cometer um outro crime lá e furtasse. Nada a ver. Até a ordem está diferente aí, porque seria furto e depois ameaça, né? Não ameaça e furto. Porque ele não ameaçou, ele furtou primeiro. E tem errado. Neste caso, Paulo praticou de roubo na modalidade imprópria, pois se valeu gravemente ameaça após a subtração da coisa. É o furto. Desculpa. É o roubo na modalidade imprópria, né? Pois se valeu da grave ameaça após a subtração da coisa, ou seja, para manter a coisa, entendeu? Com a finalidade de garantir a efetiva subtração. É a chamada o roubo impróprio, nos termos do artigo 157, parágrafo 1º. 51. CESP 2015, Tribunal de Justiça do DF, Oficial de Justiça. Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria, tia sexagenária, tia dele, sexagenária, de Paulo, né? Ou seja, em relação tia sexagenária? Que? Tem mais de 60 anos. Entendeu? Tá. Então, em relação a Paulo. A subtração foi facilitada por Paulo residir com a vítima. Quando da citação de Paulo, não foi encontrado um novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, tendo sido mandado entregue a outro morador que se comprometeu a entregá-lo ao destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem, havia fornecido seu endereço completo ao delegado. A partir da situação hipotética, os itens é a seguinte. Tem umas questões bem elaboradas, né, que eles fazem. Em razão do parentesco de Paulo e Maria, assim como o fato de ambos residirem juntos, é correto afirmar que se tratou de uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Aqui o que pegou foi que ela era... Essa aqui é o padrão. Incondicionada. Não, aqui é o padrão, condicionada. Só que o que tira a condição de ser representada é porque ela tem mais de 60 anos. Aí você quebra a regra, vira exceção. Entendeu? Se fosse uma relação normal, ela tivesse uma idade normal, ia ser assim. Até com tia também? Eu acho que sim. Porque mora na mesma casa. Vamos lá. Mora na mesma casa, né? Não, mas eu mataria essa daí pela idade. Pela idade já... A idade já passa incondicionada, a ser... né? Incondicionada. Vamos ver aqui, rapidinho. Torna a ação. Vamos lá. Começa aqui, ó. Disposições gerais, capítulo 8. Dos danos contra o patrimônio, disposições gerais. Então, aqui é absolutória. Isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Do cônjuge na constante sociedade matrimonial, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Ou seja, é isento de pena, né? Marido e mulher e ascendente ou descendente. Deixa eu marcar aqui, 181. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, que é o caso que a gente está lendo, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, do irmão legítimo ou ilegítimo, do tio ou sobrinho, que é o caso dela lá, né, que é a tia dele,
com quem que se coabita ainda. Tem que ser tio sobrinho com quem se coabita. Só que aí tem essa exceção aqui, que é o menor de 60 anos. Não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, ou seja, aqui você não absolve e aqui você não precisa da representação, porque aqui você é isento, né? Aqui é isento. Aqui é mediante representação. Então, o que acontece? Quando ele diz não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, é que você não vai isentar da pena o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, filho, neto, né, pai, né, e avô, não vai isentar em relação a esse aqui, o cônjuge separado, o irmão, né, os irmãos e o tio sobrinha, não vai isentar, aliás, não vai esperar a representação no caso do quê? Se o crime é de roubo ou extorsão, ou seja, se a pessoa roubou, né, fez grave ameaça ou para obter a vantagem, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência. O estranho não se aplica ao estranho que participa, ou seja, se é uma pessoa que te ajudou em concurso, para ele não se aplica a isenção da pena nem a representação, e se o crime é praticado contra a pessoa com idade superior a 60 anos, que é o caso. Então, por exemplo, poderia ocorrer, vamos pensar numa situação, que a tia, ela pode, por exemplo, se não tiver 60 anos, né? Se não tiver 60 anos, se ela não tivesse pois é, teria que ter representação, mas aí tem mais. Ela poderia representar em relação, né? Ela podia representar em relação ao estranho. Aliás, em relação ao estranho não precisa representar, vai ocorrer. Entendeu essa aqui? Essa parte aqui? É estranho que Entendi, não se aplica a ele, não. A representação. Ou seja, se ela não for lá reclamar, o sobrinho não vai ser, se ela não tivesse 60 anos, né? O sobrinho não vai ser culpado, não vai ser, vamos dizer, processado. Mas em relação ao estranho, o Estado, se quiser, pode, né? Porque não é incondicionado. Não aplica a representação ao estranho, entendeu? Pode cair uma questão nesse sentido. Se a pessoa não for lá representar em relação ao estranho, não tem essa restrição. Porque só tem a restrição se a pessoa for sobrinho. O que não é sobrinho não se aplica, entendeu? Então, o Estado pode tentar apurar o crime, né? Ainda que ela, não quero representar, não. Quanto ao seu sobrinho, ok. É um direito seu. Eu só posso processar o seu sobrinho se a senhora representar. Mas se a senhora não representar em relação ao outro, eu posso continuar aqui o inquérito, né? Entendi. Porque aí se torna o padrão, que é pública e incondicionada, né? Voltando lá. Passei. Então, tá errado. Vamos lá. E tem errado. De fato, a regra é ação penal. É ação penal, né, mediante, neste caso, seria considerada pública condicionada à representação, conforme o artigo 182, inciso 3. Contudo, por se tratar de vítima maior de 60 anos, não se aplica o disposto no artigo 181 e 182 do Código Penal, de forma que a ação penal será pública incondicionada, nos termos do artigo 183, inciso 3. Vamos lá. CESP, Polícia Civil de Tocantins. Delegado de polícia, considera a seguinte situação hipotética. Francisco, imputável, realizou uma compra de produtos alimentícios em um supermercado e desprovido de fundos suficientes, ou seja, foi lá e comprou, né, fez o mercado. Francisco, imputável. Sempre tem que ter cuidado com essas palavras. Às vezes o cara bota imputável, você na hora da prova lê rápido e deixa passar, né? Vamos lá, imputável. Você, assim, eu vou com a caneta, às vezes, grifando, entendeu? Marcando, porque às vezes é uma palavrinha dessa que está fazendo a pegadinha da questão. Francisco, imputável, realizou uma compra de produtos alimentícios no supermercado, tá? E desprovidos de fundos suficientes no momento da compra, efetuou o pagamento com um cheque de sua titularidade para a apresentação futura, quando imaginou poder cobrir o déficit. Ou seja, inicialmente ele não tinha dinheiro, era desprovido de fundos no momento da compra, mas ele pensava que o dinheiro ia estar lá. Então, em tese, ele não está cometendo um estelionato, porque na verdade ele pretende pagar, né? Pretende cobrir na hora da apresentação. Apresentado o título ao banco na data acordada,
Não houve compensação por insuficiente provisão de fundos. Nessa situação, o entendimento doutrinário e a jurisprudência dominante é no sentido de que, não tendo havido fraude do emitente, não se figura o crime de emissão de cheques sem fundos, estelionatos. Vamos ler aqui. E aí? Em tese, o que ele está descrevendo não foi má fé dele, né? Não houve estelionato, mas vamos lá. A jurisprudência entende que para que se configure o crime previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, é necessário que o agente deliberadamente emita o cheque sabendo que não há provisão de fundos. Ou seja, ele não pretende, não tem fundos e não pretende cobrir isso aí, entendeu? Simplesmente vai passar e abriu a conta só para fraudar. Além disso, parte da jurisprudência entende que a simples emissão de cheque pós-datado desnatura o cheque, tornando o fato por si só atípico. Né? Porque é lá no futuro. Não sabia dessa. 53. Mesmo concurso, Polícia Civil de Tocantins, delegado de polícia. Considera a seguinte situação hipotética. João entregou a Manuel certa quantia de dinheiro para que, em prazo determinado, entregasse a uma terceira pessoa. Ao fim do prazo, Manuel se apossou do montante, tendo se utilizado do dinheiro para gastos pessoais. Nessa situação, a conduta do Manuel caracteriza como crime de apropriação indébita. Certo, né? Ele percebeu o dinheiro. Entendeu? Eu achei que era outra coisa, mas vamos lá. Achou que era o quê? Aquele abuso de confiança. Não, mas aí é com abuso de confiança, né? Você furtar com abuso de confiança. Tem esse crime de abuso de confiança? Não. Tem o furto com abuso de confiança, né? Que é o caso de você deixar assim, a pessoa ter acesso às coisas e depois ela, na verdade, furtar sem ter nenhum trabalho de nada. Né? Nossa, já estava com ela, já estava com acesso a ela. O crime de apropriação débita é um crime contra o patrimônio que se verifica quando o agente, tendo recebido de boa-fé a coisa, se recusa a entregá-la quando validamente lhe é solicitado. Havendo, pois, inversão do ânimo, da intenção do agente que passa a agir como se dono da coisa fosse. Vejamos a redação do artigo 68 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O fato narrado na questão traz exatamente uma conduta de apropriação indébita. 55. CESP, Polícia Civil de Tocantins, delegado de polícia. O roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou grave ameaça. Sim. Certo, né? Porque, na verdade, o que diferencia um do outro é só isso. O roubo é um crime complexo, pois resulta da junção de dois delitos autônomos, o furto mais a violência ou grave ameaça. Vejamos a redação do artigo 157 do Código Penal. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos. E multa. Está certo. 55. CESP 2007, Defensor Público. Da União. Cláudio, com a intenção de furtar, entrou no carro de Wagner, cuja porta estava destravada, ou seja, estava destravada, então não tem aquela coisa de ultrapassar um obstáculo. Chave falsa, essa coisa toda. Então, isso daí, em tese, por enquanto, está um furto simples, né? Porque não teve nenhum obstáculo a superar aí. E assim o nomeou por meio de uma... Opa, aqui já é chave falsa. Que já qualificou o furto, né? Já deixou de ser o simples. Não usou chave falsa para abrir, mas para ligar. Já usou, né? Paulo, a chave falsa na ignição do veículo, assim logrando êxito em subtrair o veículo. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do STJ, Cláudio responde por crime de furto simples? Não, né? Não. E aí é chave falsa, ele usou chave falsa. A não ser que ele tenha, se ele dissesse o seguinte, nessa questão aí, explicasse depois da porta estar destrancada, ele fez como é que a gente chama? Ligação direta. Ligação direta. Aí ele responderia por furto simples mais dano. Porque, na verdade, ele não está usando chave falsa, ele quebrou o equipamento para fazer. Aí não seria, de repente, dano, de repente já mudaria para obstáculo, né? Quebra de obstáculo, essa coisa.
Não seria também furto simples. Vamos lá. Embora, neste caso, não tenha havido a incidência qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, incide a qualificadora do chave falsa, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3 do Código Penal. Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Furto qualificado. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, aqui é de 1 a 4. A pena é de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com emprego de chave falsa. Na verdade, o que ele quis pegar aqui na pegadinha? Foi a primeira parte que destravada, entendeu? Tá destravada, então não teve, né, nenhum obstáculo aí, mas a chave falsa é uma qualificadora também. Vamos lá, 56. CESP 2009, TRE do Maranhão, analista judiciário área administrativa. Celso, desafeto de Arnaldo, proprietário de uma agência de veículos, mediante grave ameaça, grave ameaça já foi para roubo. Visando obter indevida vantagem econômica, vantagem econômica, nesse caso, já é extorsão. Né? Extorsão, que aí é vantagem econômica. Constrangeu, porque se for roubo, teria que ser subtrair coisa móvel. Né? Você quer obter uma coisa para você, com grave ameaça ou violência, é roubo. Se você quer, com grave ameaça ou violência, obter uma vantagem econômica, vira extorsão. Você quer a vantagem econômica, você não quer o objeto. Né? Outro verbo aí também, ó, de extorsão, constranger. Constrangeu. Márcia, estagiária da agência, com 16 anos de idade, ali, entregar documento que poderia dar ensejo ao processo criminal contra Arnaldo. Nessa situação hipotética, Celso cometeu o crime de, vamos lá, ameaça não, extorsão. Né? Extorsão indireta, não me lembro disso não, extorsão. Exercício habilitado das próprias razões, não. Abuso de incapaz, não tinha nenhum incapaz em jogo aí. É extorsão, né? Mas seria extorsão indireta, não sei. Mas vamos ver o que ele comenta aqui. Esta questão é perniciosa. Aparentemente, parece que estamos diante do crime do artigo 16, extorsão indireta. Vejamos. 16 não, 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa ao procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Vamos lá. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento. Mas a ideia é que não tem nenhuma dívida. Celso, desafio de análise, proprietário de veículo, mediante grave ameaça, visando obter vantagem econômica, que ele obter vantagem econômica. Não, mas é isso que ele está explicando. Ele está te induzindo a extorsão indireta. Essa extorsão indireta. Ele está te induzindo, mas não é. Exigir ou receber como garantia de dívida. Aí ele teria que ter dito que o cara da agência devia dinheiro. Que você quer garantir falou que é desafeto. Né? Não No falou entanto, que para que não se use direito, é imprescindível que o agente exija ou receba o documento como garantia de dívida, o que não ocorreu no caso. Aí você tem que ter garantia de dívida. 750. Até 60 hoje. Vamos lá. Portanto, no presente caso, tivemos apenas o crime de extorsão previsto no artigo 158. Entendeu? Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Né? Que, na verdade, ele obrigou a pessoa a fazer, né, a entregar para ele. Fez uma coisa, entregou um documento para ele. Que ele queria a vantagem econômica. Mas como ele viu a menina lá, ele continuou em relação à menina e pediu que ela entregasse o documento para ele. 57. CESP 2009, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agente de polícia. Túlio furtou determinado veículo. Quando chegou em casa, constatou que no banco de trás encontrava-se uma criança dormindo. Por esse motivo, o Túlio resolveu devolver o carro no local da subtração. Com relação à situação hipotética, assinale a opção correta. Túlio cometeu o furto, sendo irrelevante a devolução do veículo na medida em que houve a consumação do crime. Certo, né?
Ele cometeu furto. Ele não está dizendo que ele fez o furto-uso, né? Que ele queria usar o carro. Então, Isso. Túlio praticou furto, mas deverá ter sua pena reduzida em face do arrependimento posterior? Sei, também pode ser. Arrependimento posterior é no caso que você pode ter uma redução da pena, entendeu? De 1/3 a 2/3. Pode ser também. Túlio cometeu furto e sequestro culposo, ficando isento de pena em face do arrependimento eficaz. Pegou aí. Túlio deverá responder por roubo, pois o constrangimento à liberdade da vítima quer dizer, opa, Nada a ver. esse aqui está bem, se está forçando demais, né? A vítima, na verdade, era o dono do carro, o pai da criança. Túlio não praticou o crime, posto que ao devolver voluntariamente o veículo, tornou a conduta típica em fase da desistência voluntária. Não. Né? É porque ele não é um furto-uso. Para mim, ficaram entre a A e a B. Peraí, Túlio cometeu... Vamos lá, peraí. Vamos ver. Túlio cometeu furto, sendo irrelevante a devolução do veículo na medida que houve a consumação do crime. Beleza. Túlio praticou furto, mas deverá ter sua pena reduzida em face do arrependimento posterior. Vamos lá. Beleza. Túlio cometeu... Como o Túlio teve a posse do bem, o crime se consumou, devendo o Túlio responder pelo crime de furto na modalidade consumada, artigo 155. Né? No entanto, em razão de ter procurado diminuir as consequências do seu ato, ocorreu o que se chama de arrependimento posterior, que, conquanto não exclui o crime, atenua a pena. Vejamos, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Letra B. Então ficou a letra B aqui. Túlio praticou furto, mas deverá ter passamento posterior. 58, vamos lá. Nilo, do interior da penitenciária em que se encontra preso, ligou para a Cátia e exigiu que a mesma comprasse determinada quantidade de cartões para telefone celular. É o mesmo concurso que esse vídeo diagnóstico celular, sobre a pena de que, se não o fizesse, mandaria matar seus filhos. Intimidado e com receio de que as ameaças se concretizassem, Kátia cumpriu a exigência. Na situação apresentada, Nilo praticou o crime de roubo? Não, né? Roubo não, porque ele não está querendo coisa, não está pegando coisa ali, ele está exigindo, né? Do interior, e está no interior da penitenciária que se encontra. Ligou para a Kátia e exigiu. Então, não é o termo exigiu aqui, já quebrou. É extorsão, tá? Um cara de extorsão. Porque o roubo aqui, ó, o roubo é subtrair. Você não exige, você subtrai. Né? Mediante a grave ameaça de violência. Aqui é exigir. Né? Aqui, ó, a extorsão aqui, ó, 160 aqui, ó. Exigir. Tá vendo? Ou receber. Vamos lá, continuar. Vamos lá, ele exigiu. Roubo não é, como eu falei. Furto não é porque teve ameaça, né? Grave ameaça de matar os filhos dela. Então, já descaracterizou o furto. Apropriação indébita não é porque não estava na mão dele, né? A apropriação indébita, o objeto tem que estar na sua mão. Estelionato não é porque você tem que usar fraude, tem que, né, usar alguma coisa que a pessoa te entregue sem, né, sem ameaça. Ele só ameaçou já. Então você usa ludibriar. Então, só extorsão, né? Para mim, mataria aqui. Só extorsão. Vamos lá. Crime praticado por Nilo se amolda a prisão típica no artigo 158, extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou se deixe fazer. Pena de reclusão de 4 a 10 anos. Não há o que se falar em estelionato, pois não houve fraude, nem roubo e furto, pois o bem fora entregue pela própria vítima, o que descaracteriza estes delitos. Porque esses delitos aqui, roubo e furto, tem que subtrair. O verbo é subtrair. Também não há que se falar de maneira alguma em apropriação dela, pois haveria necessidade de recebimento da coisa de boa fé e alteração do ânimo da gente, que passaria a ter a coisa. Então, letra C. 59. CESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, perito papiloscópico específico. O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá nas hipóteses de aplicação deste último, que é a da bagatela, né, não há exclusão da tipicidade, mantém-se presente dos elementos do crime, ainda que a pena, ao final, aplicada seja somente a multa.
Acho que está meio errado isso aqui, vamos lá. O furto privilegiado não se confunde com o princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá na hipótese de aplicação deste último, não há exclusão da tipicidade, mantém-se presentes os elementos do crime, ainda que a pena final seja aplicada seja totalmente a multa. Ah, não, está correto. Tá certo, não? Tá correto. Eu acho que não exclui a tipicidade mesmo, não. Não, só tem uma diminuição da pena ou a mudança da reclusão para detenção, redução de 1 a 2/3 e a multa. Né? Na verdade, você tem a aplicação da pena. Né? Furto privilegiado ocorre quando o réu é primário e o objeto furtado é de pequeno valor. Vejamos o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Nos crimes de bagatela, a aplicação do princípio da insignificância, pois o objeto furtado não é de pequeno valor, mas de valor insignificante, conduzindo à tipicidade da conduta. Tá. Pequeno valor é diferente de valor insignificante. Né? Na bagatela, o valor tem que ser insignificante, não de pequeno valor. Vamos fazer mais essa aqui de noite, a gente vai conversando pelo WhatsApp, a gente continua aí e finaliza hoje. Faz as últimas 20 aí, que dá 1 hora aí. Beleza. Vamos lá, SESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, perito papiloscópico. Específico. No crime de apropriação indébita, o agente consegue ou recebe a posse ou a detenção do bem móvel de outro e já inicialmente de forma clandestina. Não, né? E o crime se consuma quando logra ter a posse tranquila do objeto material. Está errado isso aí. No crime de apropriação indébita, o agente recebe a coisa de boa-fé, mediante confiança daquele que lhe entrega o bem e de início possui a intenção de devolvê-lo. No entanto, em dado momento ocorre o que se chama de alteração do ânimos, a intenção do agente que passa a agir como se fosse dono da coisa, não tendo mais a intenção de devolvê-la. Vejamos o artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção, reclusão de 1 a 4 anos multa. Afirmativa errada. Né? Ele não obtém inicialmente de forma clandestina. Inicialmente ele obtém que a pessoa entregou para ele. Vamos lá, então. Tem a 60. Falta só 20 questões para finalizar. Vamos continuar na próxima aula.